o infinito, um fluxo constante e em plenitude perene, está além de qualquer eu que possa existir, em qualquer nível e estado de divindade. Para aqueles que não dão uma identidade, uma personalidade à realidade divina, eles experimentam o divino também dessa forma. Existe uma experiência de felicidade plena e de leveza. Então, atualmente, a gente chama o Onji de aquela pessoa que seria o que recebe o espírito. Mais ou menos a interpretação do nome não é exatamente isso, mas assim, em português, uma interpretação seria a pessoa, né, que recebe o espírito, que seria alguém que é capaz de interagir com seres invisíveis, né? Graças a Deus, aqui nos encontramos mais um diálogo com os espíritos, com o monge taoísta mestre Tian Xin Shan, que permitiu que mais uma vez estivéssemos aqui nesse encontro com a licença da espiritualidade que o rege, que me rege, para que pudéssemos colher esse conhecimento, essa sabedoria dos imortais. Mestre, mais uma vez, meu muito obrigado, e eu deixo a palavra aí na sua mão, por gentileza. Na cultura taoísta existe um panteão de inumeráveis imortais, mestres celestiais, e nós taoístas temos uma devoção para seguir as inspirações que eles trazem. Na cultura oriental, na filosofia taoísta, nós entendemos assim que não é necessário que a gente tenha assim, uma interação consciente com eles, ou seja, que as pessoas venham a vê-los e venham a ouvi-los para que eles possam influenciar as pessoas no entendimento interior do que elas precisam discernir para que elas possam seguir e tomar decisões em suas vidas. Porque a minoria das pessoas vão conseguir ter essas faculdades de comunicação. Porque é muito fundamental para as pessoas viverem a vida aqui, lidarem com suas vidas materiais, com suas responsabilidades. E muitas das vezes, se as pessoas despertassem faculdades de relação com o mundo invisível, elas poderiam se distanciar dos reais caminhos que elas precisam seguir. Então, geralmente, aqueles que têm essas faculdades é porque eles vêm cumprindo uma certa missão celestial, como a gente fala no taoísmo, né? Então, eles vêm com essas faculdades. Para ser orientado pela sabedoria dos imortais, nós entendemos que essa interação pode ser feita a partir dos processos da meditação, do cultivo interno, onde uma sabedoria mais sutil começa a vir em forma de inspiração, quando as pessoas têm uma disciplina de cultivo interno. É preciso mais que o ser humano sinta a si mesmo, perceba mais a sua natureza iluminada e divina, do que ele conseguir desvendar o que a gente chama de as outras fronteiras dos mundos espirituais, que se descrevem nas literaturas antigas do taoísmo, né? Ou em literaturas do mundo ocidental. Na China, na Índia, por exemplo, em outros países orientais, o fenômeno da comunicação espiritual não é uma coisa que a maior parte das pessoas estão dedicadas, porque a cultura espiritual, o ensinamento espiritual, ele está preservado ali. No lado ocidental, como por perseguições religiosas, toda uma rica cultura espiritual foi destruída e se perdeu. Então, as pessoas no lado ocidental, elas precisam muito desse contato com o mundo espiritual para receber e restaurar as informações que foram perdidas. Mas como no Oriente existem milhares e milhares de ensinamentos preservados, escritos nos textos antigos, então o oriental geralmente não precisa muito desse contato para adquirir o conhecimento de um caminho a ser seguido. Por isso que o oriental é muito místico, mas a parte da interação com o mundo espiritual se dá mais na intuição e inspiração interna,
do que no processo que o ocidental, os brasileiros aqui pensam como mediunidade, né, ostensiva. Agora nós vamos assim, um Lian inspirado com o Imortal Lian, que é esse aqui. O Imortal Lian é um imortal muito importante e de muita sabedoria. Ele inspira muito a parte da amorosidade e da compreensão. Então, a partir da união com o coração dele, a gente vai desenvolver uma tranquilidade para responder as perguntas que podem ser respondidas e esclarecidas. Que assim seja. Muito obrigado, mestre. Que assim seja, mestre. Então, uma pergunta para o mestre Lian. A primeira é a seguinte: ao alcançar a plenitude, encontra-se o retorno. Essa é a colocação do livro do Tao Te Ching. Questão: estar na matéria, vivendo a vontade de Deus, sempre inspirados pelas virtudes da paz e da benevolência, independente aonde nos foi destinado viver o nosso presente, sem o desejo de estar em ambiente desperto ou esferas ascensionadas, pode representar uma porta de acesso ao retorno, ao despertar? Explica-nos essa frase: ao alcançar a plenitude, encontra-se o retorno. Todos os seres eles aspiram à felicidade suprema e eles aspiram como se fosse retornar para casa. Na filosofia oriental se interpreta isso como o retorno à origem. Todos os seres estão buscando de alguma forma retornar à origem. E a origem é a felicidade plena e a consciência de estar em união com tal ou união com a grande unidade. Quando um ser está praticando a bondade amorosa, o desapego, a fraternidade, e está refinando a sua existência nos relacionamentos humanos através de comportamentos e atitudes que são mais positivas, mais construtivas e que edificam mais o ser humano, criando consequências mais positivas e mais leveza para a vida, essa pessoa ela passa a viver com mais alegria. Quando essa pessoa vive dessa maneira, com mais alegria, ela tem potencial maior de conseguir experimentar a natureza pura interna quando ela se dedica às práticas espirituais internas, das meditações, dos cultivos energéticos. Por meio dessas experiências mais sutil, essa pessoa vai despertando, ou seja, ela vai se reintegrando ou retornando à sua origem divina, ou seja, ela vai percebendo a natureza infinita que ela é, que todas as coisas são. Então, retornar à origem é quando você começa a despertar e quando você começa a ter uma experiência da natureza dele como uma luz celestial perene e infinita que se move ao longo do universo em plena harmonia sutil com toda a multiplicidade. Então, esse retorno à origem acontece quando você acorda da ilusão e quando ele acorda dos conflitos da dualidade, seja essa dualidade sutil ou seja essa dualidade mais grosseira que existe aqui no plano físico. Quem vê por si não se ilumina. Seria essa iluminação um estado de espírito abrangente, onde o espírito é capaz de se universalizar com o próximo, amando-o como a si mesmo, com naturalidade e sem precisar de uma razão, um motivo especial? Como assim quem vê por si não se ilumina? Quando as pessoas enxergam as coisas, elas têm uma ideia sobre aquilo. Elas formam e definem as coisas a partir de uma definição específica e eles não conseguem ter uma percepção maior da natureza daquilo que eles estão observando.
Quando se vê por si, seria ver aos olhos do eu inferior. E quando não se vê por si, é porque não há um eu que vê. Não há algo que está vendo, mas sim há um movimento de visão universal, o que a gente chama de visão divina. E essa visão divina, ela não tem uma origem em um eu específico e caracterizado, restrito. Então se percebe, se vê a natureza daquilo que se observa, ao invés de ver a coisa e defini-la especificamente. Então, isso está se referindo a uma visão do espírito, ou seja, não a visão da personalidade. Se vê por si é quando se vê com os olhos da personalidade, da comparação, da medida e da forma e definições. Quando não se vê por si é quando você observa através da imagem e percebe a natureza. Mas, ao mesmo tempo, não há uma experiência de um eu que vê, mas há só um movimento da visão divina que acontece. O que é inalterável move-se em círculo e não se exaure. Mestre Leão, a canseira e a necessidade diária de repouso do corpo físico é indício de que a consciência que o habita vive limitada na ilusão das aparências? Esse esgotamento, ele existe devido à ausência de uma experiência de bem-aventurança divina, devido a uma ausência de experiência de felicidade divina. O ser humano ele está sempre oscilando entre um contentamento e um descontentamento. E essa oscilação significa a ausência de integração à sua natureza verdadeira. A ausência dessa integração à natureza verdadeira faz com que a continuidade da vitalidade, que é sempre crescente e renovada, não aconteça. Então a pessoa tem um desgaste mais emocional e mental, e esse desgaste gera um desgaste, exaure a vitalidade. Quando essa vitalidade exaure, a pessoa se sente cansada, mas também os ânimos emocionais e psicológicos dela ficam também muito restritos ao negativo. Quanto mais a pessoa vai despertando para viver a felicidade no cotidiano e que não tem origem essa felicidade nas coisas que a pessoa conquista ou nas coisas que a pessoa perde. Essa é uma felicidade que se origina a partir do despertar que a pessoa vai tendo. Então ela não se apoia em nada que seja acontecimento. Ela é o fluir da natureza verdadeira do ser. Então quanto mais essa felicidade é experimentada pelo despertar que a pessoa vai conseguindo, menos cansaço ela vai sentindo, menos desgaste ela sente ao longo do dia, ao longo dos dias e ao longo da trajetória física dela. Então, o cansaço é um fruto de um desgaste vital devido à ausência de despertar da consciência. E quanto a essa colocação, que é inalterável, move-se em círculo e não se exaure? Aquilo que é inalterável está se referindo a algo que é eterno e se movimenta um processo de constante nutrição e constante expansão. Então ele não se estaciona em um espaço determinado e não está sujeito a influências externas que provocam mudanças forçadas, por exemplo. Então esse inalterável é aquilo que não pode ser maculado, ou aquilo que não pode ser restrito e limitado a uma forma específica, ou que pode ser de alguma maneira impedido. Então esse inalterado é uma essência fundamental, essencial, que permanece como é ao longo do infinito, pelo tempo, sem tempo. E isso é o ser vivente também e todas as coisas que venham a existir. Muito obrigado. A ponderação torna enraizado o leviano. Por que não consegue o homem que considera-se uma alma evoluída viver o cume da sua espiritualidade sem antes ter que respeitar e atender às necessidades de manutenção do corpo físico e seu dever social de respeito à ancestralidade, à cultura
imoralidade onde se insere? Quando um ser está plenamente desperto, vivendo seu estado de consciência, onde experimenta a sua unidade com todas as coisas, se essa pessoa, se esse ser escolhe viver em um local longe da sociedade, ele vai criar um modo próprio de vida, porque ele não vai ter que se relacionar com várias pessoas, e ele pode fazer isso, e isso é muito benéfico também. Mas quando esse ser está vivendo na sociedade, ele naturalmente vai adotar comportamentos e modos de vida que sejam positivos e construtivos e que possam edificar a harmonia. Então esse ser ele não vai entrar em conflito com a estrutura que está ao seu redor, embora ele viva no meio dela, ele não é escravizado por ela, e essa modo social não dita o caminho, as direções ou como ele deve permanecer. Ele alcança um equilíbrio, e nessas convenções da sociedade ele vai adotar aquilo que é benéfico e vai fazer aquilo que faz parte de uma lei da natureza, de estar vivendo fisicamente entre as pessoas, de estar vivendo fisicamente em um corpo que tem a limitação do tempo, tem uma durabilidade finita. Esse é o fruto de uma harmonia. Sim, sim. E quando diz a ponderação torna enraizado o leviano? Essa ponderação ela pode estar mais relacionada a pensar muito sobre as coisas, a pensar muito, a criar deduções. Esse leviano que fica enraizado é uma pessoa que não está tendo muita percepção da realidade. Às vezes, quando a pessoa pensa muito sobre as coisas, ele perde a noção real do que está ali. A reflexão mais leve é quando a pessoa tem uma reflexão leve, descansa e silencia. A partir desse direcionamento que ele deu pela reflexão mais calma, e quando ele se desligou de tentar desvendar sobre aquilo, ou entender aquilo, ele começa de fato a fluir as ideias verdadeiras sobre aquilo, e num outro momento, quando ele voltar a pensar sobre aquilo que ele estava refletindo, ele consegue ter mais discernimento, porque o Espírito já é dotado de toda a sabedoria infinita, e o Espírito é a natureza de todos os seres. Então essa ponderação está mais relacionada a um constante pensar, procurando uma explicação, uma definição que seja total sobre alguma coisa. Então a pessoa ela fica, de certa forma, leviana, porque ela não sabe de fato qual o caminho mais autêntico a ser tomado ali. O homem superior termina o dia de caminhada sem se afastar da ponderação e dos recursos. Muito bem, mestre. Considerando um dia uma existência, a caminhada, as provas e os recursos, o auxílio emocional que da providência divina nos é conferido em cada batalha interna. Onde se apoiar para manter sempre o foco, quando a fadiga do corpo sempre pode nos distrair, tirar nossa atenção do caminho que nos compete trilhar? Quando as pessoas que estão mais despertas, mais acordadas internamente, elas seguem o seu dia com segurança e com certeza. Essa ponderação no sentido de uma pessoa que está mais desperta não é um trabalho pensante sobre as coisas para entender, mas a palavra pode não ter sido bem traduzida para o português. Significa que essa pessoa observa os acontecimentos e os passos que ela deu muito levemente para corrigir um pouco a trajetória, se ela percebeu que algo pode causar dano e desordem, né? E a manutenção das coisas que faz parte da vida dela, as coisas físicas, isso é essencial e muito fundamental para o ser existir, com condições para que ele vive, expresse, se desenvolva e influencie o desenvolvimento de outros, né? Então ele cuida bem dessa parte, tanto essa
as provisões que ele tem, tanto é de natureza espiritual, pela graça celestial dos seres celestiais que o influenciam, para que ele possa seguir os caminhos que são mais harmônicos e se liberte das amarras do passado, como também essa graça celestial é toda a prosperidade de meios e recursos que ele consegue concentrar para si mesmo, né? E munidos desses meios materiais, assim dizendo, ele consegue se desenvolver dentro da sociedade e influenciar mais pessoas, porque os recursos que ele adquire são como se fossem veículos que podem levá-lo mais para longe e ele pode contatar mais pessoas, né? Então, é algo mais ou menos nesse sentido. Claro que sim. Mestre Lian, quietude se chama retornar a viver. Como aquietar nossos anseios e falação mental tão degradante que dificultam acessar essa vida proposta pelos imortais? Isso para se conseguir precisa de uma disciplina muito dedicada todos os dias no cultivo do silêncio, no cultivo da meditação. É necessário que se crie um tempo para se dedicar à meditação e a técnicas e práticas em que o trabalho mental ele vai ser silenciado. Se não houver um exercício de silenciar a mente, será muito difícil conseguir essa quietude e será muito difícil retornar à origem, né? Então, só pelo esse trabalho disciplinado, o conhecimento, adquirir informações, estudar, não silencia a mente, pode apenas gerar mais tempestade e movimento. O que leva as pessoas a conseguir essa quietude, de fato, é esse silenciar interno, que é afastando-se das verdades externas que foram obtidas e se aproximando da natureza pura, silenciosa, que não tem forma, que está no âmago do ser. Então, essa disciplina diária de uma contemplação mais profunda, com a técnica apropriada, ou métodos em que a mente se silencia, é a forma de conseguir alcançar essa virtude da quietude e preservar também ela ao conseguir alcançar. O que eu quero que me distinga dos demais é valorizar o alimentar-se da mãe. Quanto, Mestre Lian, da Mãe Terra, nos elementos físicos que vestem nosso espírito, pode nos prender no esquecimento de que não somos nossa veste. Quando o ser humano se identifica muito como sendo um eu e como sendo a própria matéria física, e não se percebe como energia, isso se dá muito pela imaturidade interna e devido a transmigrações constantes, existências constantes, onde ele alimentou muito o egoísmo. Então esse autocentrismo, esse egoísmo muito ferrenho e a busca por controle e domínio de outros, ou o uso dos outros para trazer prazeres e benefícios muito transitórios, isso faz com que as percepções do ser humano empobreçam em refinamento. Então ele não consegue ter uma noção das vibrações da vida e não consegue nem mesmo perceber a energia do sol ou a força da chuva quando cai. Ele não consegue sentir a tranquilidade da natureza quando ele estiver em algum lugar que ele possa observar, tendo uma falta de percepção total mais do movimento da natureza. Esse ser humano ele não vai ter noção das energias físicas que ele carrega, nem das mais fáceis de se perceber, como as correntes elétricas do sistema nervoso. Ele não consegue perceber nem o pulsar do seu próprio corpo, o pulsar do coração. Essas pessoas, em geral, elas também não conseguem nem sentir que estão respirando. Então, eles são muito alheios a um processo da vitalidade da vida. Então, essas pessoas, elas acabam, pelo esse egoísmo constantemente praticado, e transmigrações, retornos à vida física dessa maneira, elas não conseguem conceber uma noção de que são energia, então se confundem e se percebem como a matéria e restritamente somente a matéria. Então eles vão viver para servir a essa matéria, e por isso que seguem muito o padrão do medo, do controle
e são dispostos a fazer muita coisa em detrimento do que quer que seja, para dar a essa matéria aquilo que traz boas sensações. E quanto mais disso ele faz, mais ele se perde. Então, pessoas assim precisaram de muitas existências, de muitas experiências, para conseguir começar a desenvolver a sensibilidade e sentir que existe uma energia. Quando as pessoas sentem que tem uma energia, elas vão perdendo a identificação de que são uma matéria somente, e vão começando a ter uma noção de que são um ser espiritual que se movimenta e que não estão restritos à forma. Claro. Curvar-se permite a plenitude. Ser flexível, mestre, sem o interesse de servir para angariar reconhecimento, pode ser uma porta para a humildade verdadeira? O curvar-se, né? Quando as pessoas se curvam, tem um sentido tanto de que quando o eu inferior sai da frente e deixa o eu verdadeiro manifestar-se. Esse curvar-se também é calar todas as ideias concretas e definidas e cristalizadas e ter uma abertura para ver se há uma outra ideia nova que alcança mais longe. Esse curvar é quando a pessoa vive mais com o impulso do espírito original em si mesmo do que com o impulso dos instintos mais primitivos de preservação e controle desse eu inferior que está alicerçado muito no medo e na carência. E esse curvar-se também é uma capacidade de silenciar e observar ao redor e você está aberto, disposto a receber a cooperação das pessoas, dos demais, independente de posição social que se encontrem ou grau cultural, desde que aquilo que ele traga seja de fato esclarecedor e que tenha um efeito mais positivo no desenvolvimento do indivíduo. Então, esse curvar-se é essa virtude de ser capaz de ouvir, de ser capaz de olhar e acolher as coisas. A humildade verdadeira, ela não é uma anulação ou uma destituição de recursos externos que uma pessoa possa ter. A humildade verdadeira é uma capacidade de se adaptar à realidade do momento de forma a não criar uma reação que provoque distúrbios e sofrimentos. Essa humildade verdadeira não está em não reconhecer que é dotado de grandes atributos, não está em não falar bem de si mesmo, por exemplo. Ela está simplesmente dentro de um potencial em estar em equilíbrio com as situações onde quer que a pessoa esteja, ter uma capacidade de se relacionar ali e lidar com as coisas de maneira que uma ordem mais harmônica, partindo dessa pessoa que está nesse estado de humildade, consiga ser edificada. Então a humildade não é reconhecer-se como pobre ou destituídos de talento, ou recusar-se do crescimento e o progresso intelectual ou o progresso material. Isso não é a humildade. A humildade é esse potencial de equilíbrio, de saber aplicar com eficiência todas as coisas que se conquistam, sejam intelectuais, sejam materiais, para que isso beneficie o desenvolvimento da vida humana, né? Isso é um sentido realmente da humildade. Se nem o céu e terra podem produzir coisas duráveis, quanto mais o ser humano. Mestre Elian, irrestrita confiança nos desígnios de Deus é ferramenta de paz nos momentos em que os ciclos da vida nos apresentaram os difíceis testemunhos, provando nosso equilíbrio e fé? Nem o céu e a terra produzem coisas duráveis. Porque a natureza da vida é uma constante mudança. Aquilo que é durável é aquilo que permanece como é por um tempo indeterminado. E todas as formas e aparências do universo, elas possuem um propósito
de desenvolver uma reintegração a grande de unidade. Então, tudo toma uma forma temporária para cumprir um desígnio de equilíbrio e o potencial de desenvolvimento e reintegração da consciência. O céu significa uma fonte divina sem forma. Por terra significa uma parte da energia que, ao ser juntada, cria uma substancialização, dá coesão e faz com que aquilo se torne concreto, usuável por todos os seres que tenham acesso àquilo. O céu e a terra não produzem formas permanentes, porque é da lei infinita da natureza que todas as coisas sempre mudem e sempre se transformem. Quando as pessoas passam por suas dificuldades na vida física, elas só precisam passar com resignação, com determinação e saber que essas coisas também fazem parte de formas efêmeras. São momentos da existência dessa pessoa que são passageiros. No geral, eles são esgotamentos de restrições e limitações e males que foram criados em algum momento, em um período da existência. E os males, eles são impermanentes e eles se dissolvem no tempo, à luz do tempo, porque a natureza cósmica é o que o ser humano costuma nomear como o bem. E o bem é uma unidade fundamental e essencial que se move sem conflitos e sem escolhas. Que assim seja. A boa caminhada não deixa rastros ou pegadas. Como, mestre, viver sem desejar o reconhecimento e saber que é a vida que ensina e ama através de nós, evitando assim o envaidecimento que causa o orgulho? Caminhar sem deixar rastros depende muito de um progresso interno, de uma experiência de amor que a pessoa vai conquistando. Porque caminhar sem buscar reconhecimentos pode ser muito difícil para o ser humano. No início, as pessoas elas precisam ter uma noção de que o que elas estão fazendo está de fato tendo sentido, significado e que de fato está produzindo alguma coisa. Nesse nível do reconhecimento, as pessoas elas atribuem assim um valor em existir. Então nesse nível, o reconhecimento ele é muito importante. O reconhecimento negativo é quando as pessoas se colocam a superiores aos demais. E quando as pessoas querem destruir outros para que só eles sejam vistos como importantes, só eles sejam vistos como valiosos. Esse reconhecimento que tem a ver com uma vaidade negativa, ele não revela um sentido da vida e um curso de progresso e um benefício que a pessoa possa estar fazendo através do que ela cria. O reconhecimento que é de natureza mais nobre, mais interna, as pessoas entendem que elas têm esse potencial de produzir, mas elas reconhecem esse potencial de produzir em todos os demais. Então, através do reconhecimento dela, ela gera um respeito à vida e um respeito aos demais. Nesse nível de maturidade, de discernimento, o reconhecimento ele forma um movimento divino de se ver, de se compreender e de se criar. Na parte mais negativa, para que as pessoas possam evitar ou superar essa busca de reconhecimento destrutivo, elas precisam despertar o amor. E esse amor é desperto através externamente dos trabalhos fraternos que a pessoa possa fazer para com seus semelhantes. E mais internamente através do seu cultivo interior, as práticas internas. Que assim seja. O superior é como uma chama serena e por isso não se maravilha. Mestre,
Envolvido pelo desejo de ser, pode o homem perder a percepção de já sê-lo e abster-se do gozo da presença dos imortais? Quando o ser humano busca ser alguma coisa, de fato ele perde a sua natureza divina de como é desde o princípio, sem início. Para que o ser humano consiga não buscar ser, ele precisa primeiro conseguir, por meio das práticas internas, despertar mais satisfação e mais alegria de viver. Quando uma pessoa desperta a alegria, quando ela vive o dia a dia com a alegria, porque ele despertou por meio do cultivo, essa pessoa geralmente, para ela, perde o sentido. Buscar alguma coisa não tem sentido ser alguma coisa. Essa pessoa simplesmente vive a plenitude do momento, diante das dificuldades que venham aparecer, devido às condições e limitações da vida humana, diante das realizações que aconteçam. Essa pessoa não vai sendo abalada pelas dificuldades, nem também influenciada pelas coisas que são bem-sucedidas que acontecem. Ao despertar essa alegria de viver, essa pessoa passa a não buscar ser algo ou buscar um sentido. Então ela consegue realmente estar se aproximando dessa natureza de ser original, desse ser original de natureza pura. É pela essa alegria que ele precisa despertar no cotidiano, na vida cotidiana. E por que diz assim, o superior é como uma chama serena e por isso não se maravilha? A palavra superior é uma palavra que é para orientar o entendimento. Sim. Né? Ela não está relacionada a uma comparação. A palavra superior, aí, ela está se referindo àquilo que está integrado. Aquilo que está integrado, aquela consciência que está integrada, ela é uma chama serena, porque ela não tem uma noção de si mesma, de que ela necessite fazer alguma coisa. Ela simplesmente está integrada a todas as coisas, e esse movimento desse superior pode atender e suprir as necessidades conforme daquilo que ele encontra. Ele pode doar atributos, doar elementos, ou que seja necessário, por exemplo, a um peixe, ou que seja necessário a um tigre, que é diferente. Então, com esse superior está integrado, então ele pode se mover nas miríades de vidas, de formas de vidas, de maneira a supri-las, cada uma a sua individualidade, sem um processo de agitar-se, ele está sereno, sem um processo de condoer-se ou de amar mais, simplesmente um amor sereno e constante e perene que se move num fluxo sem ondulações. Muito bom. Quem conhece os homens é inteligente, quem conhece a si mesmo é iluminado. Se nossa referência existencial sempre foi o externo, como domar o ímpeto e não ceder com o tempo e a fadiga do dia a dia à vontade de ser inteligente conhecendo os outros, em oposição a ser iluminado conhecendo a si próprio? Isso vai acontecendo, esse deixar de buscar a informação, de conhecer os outros. Isso vai acontecendo quando as pessoas vão amadurecendo dentro de si uma segurança. Elas passam a ter uma noção que a vida é segura e que a vida é abundante e tem tudo para todos. Quando as pessoas começam a ter essa noção, elas começam a perceber, na verdade, algo diferente em si mesmas. Elas começam a sentir que há um movimento de uma força que antes elas não percebiam em seus corações. E elas começam a experimentar a vida da natureza se mover em si mesmas e vivem o potencial dessa energia da vida da natureza. Então, essas pessoas, elas compreendem os outros, ao invés de conhecer os seus aspectos externos, como personalidade, as suas características psicológicas externas, elas passam a compreender as pessoas no sentido da alma. Quando o ser humano procura
Conhecer a si mesmo é quando ele busca encontrar e sentir a sua própria natureza como espírito. Ele não procura conhecer a si mesmo nos seus aspectos psicológicos, nas suas falhas ou nos seus potenciais. Essa busca de conhecer a si mesmo não é exatamente desvendar esse eu, mas sim procurar entrar mais profundo em si mesmo e descobrir aquela força e natureza de espírito. E quando as pessoas conhecem a si mesmas, ou seja, elas têm uma percepção mais real e serena da sua natureza divina, elas conseguem compreender as outras pessoas. Então elas não conhecem o outro, elas compreendem o outro, porque elas têm uma relação mais de alma. A visão que uma pessoa que conhece a si mesma, ou a pessoa que encontrou a sua natureza e desfruta da bem-aventurança que essa percepção desperta, ela, ao olhar para o outro, ela vê um nível de alma e ela tem uma compreensão nesse nível. A partir desse tipo de percepção não há um julgamento de qualidade e falta de qualidade. Então esse ser humano, ao conhecer-se a si mesmo ou buscar mais da sua natureza interna, ele consegue viver mais plenamente com as pessoas. E isso é preciso muita disciplina de autocultivo interior. Claro que sim. Vencer os homens é ter força. Quem vence a si mesmo é forte. Essa força, mestre, parece ser um bem natural já presente no espírito humano, apenas adormecido. Poderia nos falar da força do espírito humano do ponto de vista de um mestre imortal já realizado? Quando se vence outras pessoas, se vence por astúcia, por um planejamento, observando os pontos fracos dessas pessoas, e então se consegue vencê-las, ou tomar aquilo que é delas, ou fazer com que elas façam aquilo que o outro quer. Então isso é uma força mais desqualificada. O vencer-se a si mesmo é quando o ser humano supera todas as suas carências. E quando o ser humano supera esse grande descontentamento que ele vive. Esse vencer a si mesmo é quando o ser humano também caminha não para atender às necessidades ilusórias, mas para atender às necessidades de sua natureza como alma. Então, esse vencer a si mesmo é nesse sentido. E quando a pessoa caminha não atendendo às necessidades de ilusão, mas sim buscando atender às necessidades que é do espírito, essa pessoa abre a força, esse potencial de força imensa que existe em todas as formas de vida. É só quando o ser humano começa a buscar aquilo que serve ao espírito, ou seja, a sua natureza divina, que essa força pode começar a se abrir. E quando essa força começa a se abrir, ela é clareza e ela é entendimento profundo. Esse ser humano, então, ele não vai vencer os demais, mas ele vai se ajustar às pessoas de forma a fazer aquilo que é necessário para haver a reintegração do equilíbrio, onde há desequilíbrio. Então, essa força vai surgindo na medida que essa servidão à ilusão também vai diminuindo por parte daquela pessoa. Uau. Os peixes não podem separar-se do lago. Assim diz o Tao Te Ching. Eu coloquei uma questão aqui, mestre. Se fôssemos peixes e a frequência vibratória que cultivamos o lago de nossas existências, deveríamos deixar de ser peixes ou anular em nós a percepção de que este lago é tudo que existe e vislumbrar o oceano? Quando você fala que os peixes não podem deixar o lago, é como se o lago representa a natureza divina e absoluta e cósmica. E os peixes são todas as consciências que se individualizaram para viver as experiências que somente nas individualizações é possível. Então, embora o ser humano, isso revela que embora o ser humano e os seres estejam perdidos e sofrendo, eles nunca poderão deixar a sua natureza divina na grande unidade, e eles não deixaram
Eles só perderam a percepção dessa natureza divina de unidade. Isso representa que os seres não poderão ser retirados dessa natureza cósmica. E por mais que eles façam contra essa natureza cósmica, eles não conseguirão se retirar dessa natureza cósmica e eles não deixarão de retornar até essa percepção que eles pertencem a esse grande oceano cósmico infinito. Mesmo aqueles que se dedicam ao mal, por exemplo, era como se eles quisessem se retirar da natureza cósmica, ou sair do lago. Ele não pode sair do lago, porque ele próprio é esse lago. Então, é só um momento de experiências em uma individualidade, e depois de terminar ao viver essas experiências, o ser retoma a sua percepção do lago e se reintegra ao lago, ou seja, ele se funde à unidade infinita e indivisível. Graças a Deus. O sal, não tornando-se transparente, temerá rachar-se. Mestre Lian, essa transparência parece ter relação com encarar cada julgamento negativo que fazemos a respeito de nós e dos outros, dos quais nos envergonhamos, mas que escondemos e não tratamos, para passar a ideia da sociedade de uma perfeição que não temos. Ensina-nos, Mestre Lian, a arte da transparência. Essa transparência ela pode ter dois sentidos. Essa transparência está também em aceitar a si mesmo como é e procurar um caminho, uma ferramenta, um meio de equilibrar aquilo que desagrada a si mesmo e que há em si mesmo. Então isso é ser transparente consigo mesmo. A outra aspecto da transparência, a transparência também está relacionada aí à ausência de desejos mais grosseiros, e sim a seguir o impulso da vontade celeste no ser, ou vontade do Espírito puro no ser. E essa transparência, ela também significa, ao estar diante das pessoas e das situações, tudo o que ocorre não consegue manchar, porque o ser simplesmente consegue ver e absorver e passar por si aquilo que não é potencializador e não fixa em si mesmo. Essa transparência está relacionada também a esse potencial do ser de não se identificar com nada, mas utilizar tudo naquele instante que é útil e aplicar aquilo em favor do desenvolvimento do que é necessário naquele instante. Também não adotar nada. Essa transparência sublime também revela uma consciência que está em grande claridade, onde ela não se estaciona em uma forma ou em outra, onde ela não abriga coisas dentro de si por escolhas e ausência de escolhas. Então essa transparência é uma limpidez completa do ser, vivendo a um instante o que acontece nesse instante, e ao passar para o outro momento, aquilo que ele viveu ali e usou já passou. Ele não leva e não carrega esse passado. Essa é uma transparência. Uma pessoa, um ser que sempre se renova a cada momento. Alguém que desperta essa capacidade. Sob o céu, o mais suave cavalga sobre o mais duro. Como, Mestre Lian, empregar a severidade para consigo próprio e conquistar a vida, os tesouros celestiais, enquanto ainda na matéria caminhamos com disciplina e diligência, mas sem ser duro, mas suave. Quando as pessoas procuram conquistar na vida algo, sendo muito severas ou muito duras consigo mesmo, no sentido de punição e autoflagelação, elas estão desrespeitando o espírito. O espírito é fluxo e leveza. O espírito é movimento, não é necessário um sacrifício para que isso aconteça, para que ele se mova. É necessário apenas uma dedicação amorosa à prática da bondade. A pessoa precisa praticar a bondade e a amorosidade consigo mesma. Quando a pessoa se inflige por severas disciplinas, que em verdade as desgastam e as punem muito, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, elas estão retardando o seu processo de despertar.
O caminho para despertar não é um caminho de flagelos e sofrimentos, é um caminho de alegria, é um caminho onde as pessoas fazem aquilo que é necessário, mas não sacrificando suas estruturas psicológicas ou físicas. Quando as pessoas passam por dificuldades na vida, na trajetória espiritual, aquilo não significa sacrifício, são fatos que simplesmente aconteceram, são dificuldades que surgem e que as pessoas precisam enfrentá-las já que elas surgiram. E enfrentar as dificuldades que aparecem não é sacrifício, é simplesmente atender à necessidade de uma realidade naquele momento, simplesmente lidar com aquele fato que aconteceu, porque o reino humano está cheio de facilidades e dificuldades. As coisas podem estar bem em um momento e de repente, devido à desordem da sociedade, acontecer grandes dificuldades em seguida. Então, quando acontece de as pessoas serem de repente alcançadas por coisas que as façam sofrer, elas só precisam silenciar, tranquilizar e seguir em frente. Claro que sim. Existindo caminho sob o céu, conduz-se o cavalo para estercar. Não existindo caminho sob o céu, armam-se os cavalos para viver nas fronteiras. Qual aprendizado podemos obter dessa analogia? O caminho sob o céu. Quando as pessoas caminham com mais consciência na existência, quando elas têm mais noções da sabedoria divina que flui para dentro de suas percepções, é como se elas caminhassem sobre o céu. Porque o céu possui uma brandura e um fluxo e um movimento. E o céu é uma expressão da sabedoria cósmica. Quando você arma os cavalos na fronteira, está protegendo alguma coisa da invasão de algo. Quando os cavalos estão defendendo alguma coisa, existe um padrão de medo e as pessoas estão perdidas em um labirinto onde elas não têm um discernimento muito claro para onde elas podem ir ou qual é o resultado da vida. Elas estão tentando mais proteger coisas que são valiosas apenas para o inferior. Elas não estão tendo uma noção do que é verdadeiramente precioso, do que é verdadeiramente pode causar felicidade à vida. Sob o céu, caminhando sobre o céu, as coisas são muito claras, você consegue perceber o horizonte. E todas as manifestações, elas seguem por uma ordem natural, onde o passo a seguir é revelado por uma percepção mais pura e mais intuitiva. Muito bem. O grande caminho é vasto. Pode ser encontrado na esquerda e na direita. A onipresença do Criador é sentida diferentemente como por um mestre realizado. Essa afirmação do grande caminho é vasto e realizado pela direita e pela esquerda, ela envolve um ensinamento de uma técnica específica de meditação, e está inserida aí uma técnica e também um conhecimento da anatomia segundo a medicina chinesa e a segundo a alquimia taoísta. Então, responder a pergunta dessa forma não poderá ser feito e precisa transmitir um ensinamento da prática. Isso tem que ser feito pessoalmente para as pessoas que buscarem. Agora, como uma pessoa pode, como um mestre que tem experiência interna realizada, seja que grau for essa experiência, como ele sente o divino, porque na cultura os seres estão muito despertos, as coisas se manifestam através de um fluxo de movimento que não tem forma e tem origem dando não forma. Então não se concebe muito a ideia de um criador, de uma entidade criadora única, mas sim de uma expressão de uma vasta fluência infinita, sem nome, sem forma e sem condições.
caso de uma pessoa que dá a forma ao todo e personifica essa realidade divina sem nome e forma definida, dando a ela uma identidade de um Deus, por exemplo, uma pessoa que está nesse tipo de estado psicológico e que tem as suas realizações internas, esse mestre especificamente, ele vai experimentar esse eu que ele projetou, que seria um Deus, por exemplo, ele vai experimentar essa natureza divina a partir de uma tranquilidade e de uma felicidade muito sutil. É dessa forma que ele experimenta essa divindade que ele concebe, que há um Deus e que esse Deus ele tem uma forma e naturalmente ele percebe isso como um masculino, porque a própria palavra já coloca dessa forma, que seria uma entidade masculina. Então, o que ele experimenta disso é essa felicidade muito sutil, né? E essa leveza muito plena. Já aqueles que não têm um estado psicológico em que eles transcenderam da forma ao divino, seja essa forma feminina ou masculina, agregar uma identidade a isso, que isso é uma projeção do ser humano, né? Como ele vê uns aos outros. Então ele projeta isso para as coisas divinas e acha que existe uma entidade que seria uma individualidade como a dele. Toda individualidade é limitada. Toda a individualidade não alcança o infinito, mesmo que essa divindade seja um Deus. O infinito, em fluxo constante e em plenitude perene, está além de qualquer eu que possa existir, em qualquer nível e estado de divindade. Então, para aqueles que não dão uma identidade, uma personalidade à realidade divina, eles experimentam o divino também dessa forma. Existe uma experiência de felicidade plena e de leveza. É dessa forma que os mestres espirituais experimentam o divino. Não é conhecendo alguma coisa que é divina, ou não é a partir de um segmento descritivo do que vem a ser esse Deus, é isso, é aquilo, está ali ou lá. Mas é um estado de vazio interior da mente e de leveza interna e felicidade sutil. Essa é a experiência das pessoas que alcançam a realização interna. Para querer iniciar o abandono, é necessário consolidar o amparo. Como abrir mão da minha personalidade sem antes ter certeza de que saberei viver do outro lado da ponte do total desapego, onde há um povo e costumes desconhecidos da minha consciência? O abandono significa, essa palavra foi traduzida, mas o abandono ele está sugerindo que se abandona alguma coisa. O caminho para que o ser humano possa se despertando, ele precisa ser natural. Quando as pessoas abandonam alguma coisa, elas podem estar abandonando por fuga, elas podem estar abandonando por medo, né? Então, essa palavra abandono, ela, na verdade, isso quer dizer um processo de transcender. É mais um transcender. Mas a palavra abandono ela é uma palavra que mais aproxima do que as pessoas podem entender melhor. É uma palavra mais simples para se explicar o princípio da experiência da pessoa que transmitiu essa frase. Então, as pessoas, quando elas começam a abandonar esse eu, ou essa personalidade, ou seja, se elas vão por um caminho de reprimir as necessidades dessa personalidade, ao invés de ir por um caminho de educar esse eu, elas vão causar danos no nível mais profundo da alma e elas não vão progredir. E por isso que é inconcebível para uma pessoa que ainda está num nível de muita identificação com o eu, viver a vida que uma pessoa que está mais liberta dessa noção de eu vive. Então, uma pessoa que não conseguiu ainda uma transcendência interna, ele não vai conseguir viver da mesma forma que os mestres que alcançaram a experiência interior vivem. Por mais que ele tente viver aquela vida, é como se ele tivesse
fazendo uma espécie de violentando as suas emoções e violentando a sua condição psíquica, a sua condição psicológica. Então as pessoas elas podem seguir esse caminho de deixar as coisas que nutrem mais prazer e ilusão de uma forma gradualmente, através da disciplina. Se a pessoa não caminhar de uma forma gradual, através da moderação, de alimentar esse eu, praticando uma moderação nesse sentido, elas dificilmente vão alcançar uma condição mais elevada, que seria esse abandono, como é dito, que se deixa todas as coisas que fazem parte desse eu inferior. Esse eu inferior ele não pode ser abandonado, ele precisa ser reintegrado à natureza divina. Isso é só a partir de um processo gradual de disciplina e moderação de tudo aquilo que alimenta esse eu. À medida que vai acontecendo essa moderação, esse eu ele vai perdendo força e a pessoa vai deixando, que seria esse abandono, ela vai deixando tudo aquilo que a limita. E aí, de fato, ela vai conseguir conviver com pessoas que estão num nível maior de desapego e de não identificação com o eu separado. Sem sair da porta, pode-se conhecer o mundo. Quanto mais longe saímos, tanto menos conhecemos. Qual é, mestre Lian, essa conexão entre viver do corpo e viver do espírito imortal em termos de profundidade no acesso àquilo que é real? Quando as pessoas estão buscando uma verdade, elas estão buscando por muitas informações sobre o que é a vida, essas pessoas não conseguem encontrar essa informação aqui mesmo ao redor delas, porque isso trata-se de uma experiência da natureza vazia e plena do ser, que só pode ser vivida a partir do que seria a porta que é mencionada aí, que é a porta em si mesmo, é a porta interior. Todo ser humano, ele também é um macro-universo. Então, conhecer sem sair de casa é entrar nessa natureza de macro-universo a partir de um processo de aprofundamento da percepção. Quando as pessoas tentam entender o macro-universo, indo atrás de informações que descrevam o que é isso, que falem sobre isso, de fato eles vão juntando ideias e vão se afastando da sua própria natureza. Quando as pessoas buscam um conhecimento, um ensinamento que as guie no sentido de como elas fazem para conseguir alcançar essa consciência, e elas aplicam esse ensinamento através da prática, então elas vão conseguindo viver a experiência da natureza divina da vida em si mesmas, onde quer que elas estiverem, porque elas se munam das ferramentas necessárias para que isso aconteça. Então, tudo mais que for mais sutil, essa pessoa, despertando essa experiência da sua natureza de macrocosmos, ela vai ter uma visão mais nítida e uma compreensão mais profunda da natureza das coisas. É preciso caminhar muito simples. Assim como o ser humano tem uma ambição material de juntar coisas externas, se o ser humano tem uma ambição por informações, ele acaba perdendo de si mesmo, porque a verdade ela está além das palavras e das definições que pode ser tecida. Que assim seja, graças a Deus. Seja luminoso sem ofuscar. Como compreender essa máxima? Ser luminoso sem ofuscar. Quando as pessoas que alcançam a iluminação, em qualquer grau que seja, eles são pessoas muito simples e pessoas que, ao se relacionarem com os outros não percebem eles e não sentem que eles são superiores a eles. Eles simplesmente têm uma experiência que há alguém ali extremamente amoroso, receptivo e cuidadoso e que transmite um calor de afabilidade. Então as pessoas, ao se relacionarem com pessoas iluminadas, que existem muitas nesse mundo aqui, elas têm ali uma sensação de irmandade com aquela pessoa.
Quando as pessoas vão se relacionar com pessoas que são muito inteligentes, muito desenvolvidas, e essas pessoas criaram um eu que sabe, um eu que é muito conhecedor de tudo, então eles se sentem inferiorizados diante dessas pessoas, ou essas pessoas elas fazem com que eles se sintam menores. Então essas pessoas estão tentando ofuscar outros porque elas são aqueles que sabem, elas são aqueles que detêm a verdade, e tendo essa concepção de si mesmos, elas são muito complexas e elas não conseguem lidar com as coisas simples que as pessoas têm. Elas não conseguem transmitir calor, acolhimento, e elas sempre estão apontando as deficiências das coisas uns outros. Então isso é um tipo de pessoa que ofusca o outro. Então ser iluminado sem ofuscar o outro é alcançar aquele estado de nada saber, e simplesmente viver a fluida sabedoria divina, que acha uma resposta adequada a uma situação conforme o momento, e está em relação harmônica com as pessoas. Então um sábio, uma pessoa que tem experiência iluminada, dele jamais vai ter uma impressão que ele ofusca, mas sim vai ter uma impressão que é uma pessoa que pratica a bondade.